Tempo comum, nós ouvimos essas leituras da Palavra de Deus que descrevem as exigências que Jesus, nosso Senhor, faz para aqueles os quais Ele chama para um ministério específico, para o ministério apostólico. Os 12 apóstolos foram chamados por Cristo e foram revestidos de um poder sagrado, de uma autoridade especial, a fim de realizar uma missão. Mas a missão apostólica não é apenas uma honra, ornada por graças especiais, por uma potestade espiritual, mas também vem junto com uma grande exigência. Porque os apóstolos precisam levar um estilo de vida muito particular. Precisam levar um estilo de vida traçado por Cristo e inspirado na vida do próprio Cristo. As recomendações que Jesus faz aos apóstolos, todas elas ele já praticava e continuará praticando. O desprendimento dos bens materiais, a vivência da castidade, uma vida intensa de oração junto do Pai eterno. Esses conselhos que nós chamamos conselhos evangélicos, porque provém do Evangelho, são a base da vida daqueles que se consagram a Deus. Os conselhos evangélicos da pobreza, da castidade, da obediência. O ministério apostólico também necessita e tem como ponto importante o carisma da profecia. Os apóstolos são profetas, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento. E nós vimos brevemente como é a vocação de um profeta do Antigo Testamento, na primeira leitura de hoje, extraída da profecia de Amós. Amós era um homem comum que estava trabalhando no campo, era criador de gado, como ele mesmo diz, cultivava sicômoros, um nome curioso, né, de uma fruta, mas que nós que conhecemos comumente por figo. É um nome chique para chamar o figo, né? Era cultivador de sicômoros. O sicômoro é um figo vermelho que é muito comum lá na Terra Santa, no Oriente, em todo o Oriente, também em partes da África. Amós era um fazendeiro, mas o Senhor o chama para ser profeta. A profecia não é uma profissão, não é uma eleição que a pessoa faz, mas ela deve ser chamada por Deus. Assim também é a profecia dos apóstolos. Foram chamados por Cristo. Diz o Evangelho, Jesus subiu ao monte para orar, e depois que desceu, chamou aqueles que ele quis. A vocação apostólica é, portanto, um chamado de Deus, uma vocação divina, que deve então ser vivida na pauta que o próprio Deus dá. Amós nos diz, né? Ele estava lá cultivando sicômoros, e um belo dia o Senhor o chamou e disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. E ele foi. Os apóstolos também, chamados por Cristo, levaram a palavra para muitos corações, expulsaram os demônios, curaram os enfermos, anunciaram a boa nova da salvação. Mas esta boa obra que eles realizaram não podia terminar com a morte do último deles. Sendo mortais, como todos nós, eles deveriam passar desse mundo para o Pai, mas a obra de evangelização deveria continuar. Então eles nomearam seus sucessores, que são os nossos bispos. Os bispos da igreja são sucessores dos apóstolos, e os padres somos os colaboradores na ordem sacerdotal do bispo. Constituídos então ministros sagrados para esse serviço especial dentro da comunidade cristã, qual o Senhor nos chama.
É uma missão então que supera as nossas forças, porque o estilo de vida que devemos viver é aquele que está escrito no Evangelho. Ser desprendido dos bens materiais, é o que Jesus se expressa dizendo: não leveis nada para o caminho, nem bolsa, nem sacola, nem 2 túnicas. Deve ser vivido numa radicalidade própria para que esse ministério seja acompanhado das obras. Porque se o ministro sagrado não vive de acordo com o Evangelho, então o seu impulso apostólico decai, a sua autoridade moral se corrompe, então ele se torna um instrumento inepto nas mãos de Deus, que não serve para a obra que Deus quer que realizem. Nesse sentido, irmãos e irmãs, é preciso que nós rezemos sempre muito por todos os ministros sagrados, pelos bispos, pelos padres que são sacerdotes de Cristo, para que realizem essa missão que ultrapassa as nossas forças, não é verdade? Diante desse mundo, o Papa Francisco fala muito da realidade do mundanismo, o espírito do mundanismo. O mundanismo é esse espírito que quer contrariar e combater justamente esses 3 conselhos evangélicos que nós citamos: a pobreza, a castidade e a obediência. O mundanismo é justo o contrário disso. É a busca incessante pelo prazer, pelo dinheiro e pela soberba, pela busca da autonomia total. Eu sou eu e pronto, faço as minhas coisas, eu decido, meu corpo, minhas regras e assim por diante. O espírito mundano que permeia essa nossa sociedade deve ser combatido na vivência desses conselhos evangélicos, que em boa medida deve ser vivido por todos nós, independente do cargo ou posição que ocupamos dentro da igreja. Todos nós somos chamados a viver um espírito de pobreza, ou seja, um desprendimento dos bens materiais, não buscando de maneira desenfreada o lucro a qualquer preço. Jesus diz no Evangelho: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é importante, mas como um instrumento, e não deve ser a meta final da nossa vida. Todos nós precisamos viver a castidade, independente do cargo, posição que ocupamos, da vocação específica que tenhamos, sejamos solteiros, casados, viúvos, sacerdotes, todos precisamos viver a castidade, que é a virtude que nos ajuda a regular o bom exercício da nossa sexualidade, dentro da nossa vocação, no casado como casal, o solteiro, o viúvo, o sacerdote, todos os que não são casados, vivendo a continência. Porque o exercício da sexualidade é lícito apenas para os que se casam, porque se doam mutuamente numa consagração total de um pelo outro e por amor a Deus. Aí sim existe um verdadeiro dom de si, que inclui também o dom do corpo. Tudo que está fora disso não é dom, é apenas egoísmo, busca de prazer individual, é apenas luxúria, é espírito do mundanismo. E a obediência também, todos nós precisamos obedecer primeiro às leis de Deus, depois às leis lícitas do Estado, para que assim, vivendo em harmonia, dentro da humildade, cumpramos a nossa missão. Aqueles que não querem obedecer leis são os anarquistas, os revoltados, os rebeldes, os delinquentes e assim por diante. Por isso, irmãos e irmãs, esse Espírito Santo que nós devemos ter dentro de nós, nos leva a viver esses 3 conselhos: pobreza, castidade e obediência. Mas os ministros sagrados devem viver de uma forma especial, de uma maneira peculiar, a fim de então, através do seu testemunho, alcançar o coração das pessoas que Deus nos confia. Aí entra então a missão de toda a igreja de buscar a santificação do clero, de rezar
pela santificação de todos nós que somos ministros sagrados, a fim de que o espírito do mundanismo não nos arraste. E esse espírito, ele sempre tenta a todos nós. Infelizmente nós, padres, não viemos de outros planetas, não temos habilidades especiais, não é? Precisamos contar então, como todos, com a graça de Deus, com a oração de vocês e com o seu bom exemplo. Porque quando o padre vê na sua comunidade pessoas que dão bom exemplo, jovens que vivem a castidade de maneira alegre, esportista, casais que vivem a fidelidade no matrimônio, o amor, o sacrifício pelos filhos, quando o padre vê os jovens, a todos os que compõem uma comunidade viver a sua vocação específica com fidelidade, isso nos anima, isso nos puxa para cima. Pois, como diz São Paulo, nós pertencemos a um só corpo, o corpo místico de Cristo. Somos muitos membros, mas pertencemos a um só corpo. Quando um membro do corpo está saudável, todo o corpo está saudável também. Mas quando um membro do corpo adoece, todo o corpo se ressente, não é? É assim, por exemplo, quando no nosso corpo, quando a gente está andando tranquilamente pela casa, descalço, e dá aquela trupicada com o dedinho mindinho no canto da porta, né? O dedo mindinho é o menor membro que tem no corpo, né? Mas bate ele na quina do portal para você ver. Dói lá de cima até na alma, né? A alma, inclusive, tenta sair do corpo para escapar da dor, e a gente tem que puxar ela assim para baixo, igual o Peter Pan puxando a sua sombra, né? Vem cá, trem, né? Todo o corpo participa naquele momento trágico. Precisamos então nos ajudar mutuamente, irmãos e irmãs, para que esta palavra que Deus dirige aos apóstolos, aos seus sucessores, aos padres de hoje, aos nossos bispos, eles possamos viver de maneira autêntica. Então peçamos a Nossa Senhora, para concluir, Nossa Senhora, que é Mãe de Deus e Mãe nossa, que ela nos ajude a todos nós a viver esses conselhos evangélicos, a pobreza, a castidade, a obediência, cada um na sua vocação específica, e assim nós, ministros sagrados, teremos força para vivê-los também nessa consagração total à comunidade e à igreja, e Cristo pede de nós. Possamos então exercer a profecia com autoridade, como fez Amós. Vai profetizar para Israel, o meu povo, que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.